Bom, pessoal, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho e logo postarei as atividades para vocês. Vamos falar agora um pouco sobre o continente americano. Bom, o continente, alguns aspectos do nosso continente, tá? O continente americano, ele estende desde o norte do Canadá, né, até o extremo sul do Chile e da Argentina. O nosso continente ele tem uma grande distância latitudinal, o que vale configurar a existência de vários tipos climáticos, devido à sua grande distância latitudinal, ou seja, o maior, né, em latitude, é o maior em latitude, ou seja, ele tem terras que vai do norte ao extremo sul do nosso planeta, né? Esse continente, por essa característica, apresenta uma grande variedade climática, certo? Bom, o nosso continente ele tem como limites ao oeste, né, banhados pelo Oceano Pacífico, e ao leste, banhado pelo Oceano Atlântico. Existem diversas formas de regionalizar o nosso continente. Nós abordamos duas aqui. No mapa 1, eu tenho a divisão do continente americano em três Américas: América do Norte, América Central e América do Sul. Né? A América Central seria esse pequeno istmo que liga a América do Norte à América do Sul. Nós temos também a América Central insular, né? Que são os conjunto de ilhas. E essa divisão é do ponto de vista fisiográfico. Então, do ponto de vista fisiográfico ou físico-geográfico, nós temos o continente americano dividido em três partes, né? América do Norte, Sul e Central. Do ponto de vista histórico-social, nós podemos regionalizar esse continente em duas porções: América anglo-saxônica, essa com corzinha mais clara, e essa verde seria a América Latina. Se a gente comparar, a gente vai perceber que a América Latina compreende toda a América do Sul, a América Central e o México, que faz parte da América do Norte aqui. Se eu fizer a comparação dos dois mapas, né, eu apenas, com a América anglo-saxônica, ou a América, vamos chamar de América desenvolvida, eu tenho apenas Canadá e Estados Unidos. É importante dizer que tanto a América anglo-saxônica e a América Latina, ela tem como característica, no caso da América anglo-saxônica, predominar o idioma inglês, mesmo tendo o francês muito falado no Canadá. E na América Latina eu tenho o português e o espanhol, que são idiomas que predominam na América Latina. É importante ressaltar que, mesmo na América anglo-saxônica, como na América Latina, existem vários outros idiomas sendo falados nessas duas porções, dessas duas formas de regionalização. Agora, na saxônica predomina o inglês e na latina predomina o espanhol e o português. Mas vários outros idiomas são falados lá, inclusive de línguas das tribos que habitavam aqui e de outros povos que vieram para cá como imigrantes, certo? Bom, para a gente comparar um pouco a América Latina à América anglo-saxônica, é importante a gente perceber que os países que fazem parte hoje da América Latina são nações que eram consideradas como subdesenvolvidas ou menos desenvolvidas, que é o termo usado hoje, e estas foram colônias de exploração durante o seu processo de colonização. Tá? Nós temos Estados Unidos, tiveram os dois tipos, né? O de povoamento e de exploração, mas na América Latina predominou esse tipo de colonização, que foi a colonização do tipo exploração, certo? Não só o processo de colonização, de exploração, contribuiu para o atraso desse continente. Além desse processo de colonização, que já começou com a retirada dos recursos, vamos dizer assim, de recursos naturais e riquezas que existiam aqui, que eram levados para as metrópoles, nós tínhamos também a questão dos governos que sucederam após a independência desses países, né? Quando deixaram de ser colônias. Muitos desses países passaram por governos autoritários, onde a democracia foi deixada de lado, né? E isso contribuiu para o atraso, né,
do desenvolvimento social e econômico dessas nações, comparando com as da América anglo-saxônica. Nessa América Latina, nós temos a predominância de grandes desigualdades sociais, né? Existem grandes desigualdades sociais, o desenvolvimento econômico e social é baixo comparado com a América anglo-saxônica, né? Um problema que foi agravado a questão social é que o processo de urbanização dessas nações ela foi acelerada justamente porque o processo de industrialização foi tardio, e como o processo de industrialização foi tardio, acabou sendo um processo de industrialização que contribuiu para a urbanização acelerada, o que levou ao surgimento de diversos problemas sociais urbanos e a formação de grandes centros, vamos dizer assim, grandes metrópoles, e concentrando sérios problemas sociais devido à rápida expansão urbana, tá certo? A gente, falando um pouco ainda mais sobre o nosso continente, vamos observar aqui o mapa do relevo do continente americano. Na porção oeste do continente, nós temos aqui essa parte mais escura, onde nós vamos ter aqui as cadeias de montanhas ou dobramentos modernos, que nos Estados Unidos recebe o nome e no Canadá recebe o nome de montanhas rochosas. Aqui na América Central e no México tem o nome de Sierra Madre, que tem a oriental e ocidental no México. E aqui na América do Sul nós teremos a Cordilheira dos Andes. Essas partes verdes nós temos os planaltos, essas partes um pouquinho mais, com um tomzinho mais escuro aqui nós temos as planícies, verdinhos as planícies, esse verdinho mais claro nós teremos os planaltos. Tá? Então na parte central e oeste nós temos planaltos de baixas altitudes e planícies. E na parte oeste do continente nós temos as cadeias de montanhas. Essas cadeias de montanhas, também chamadas de dobramentos modernos ou recentes, são formadas pelo choque das placas tectônicas, que no caso aqui da América do Sul, eu tenho um choque da placa sul-africana com a placa de Naxa, que deu origem ao processo de formação das cadeias, dessa cadeia de montanha. Então aqui nessa porção ocidental, eu tenho movimentos convergentes de placas tectônicas que deu origem a essas cadeias de montanhas, certo? As atividades nós postaremos logo mais.